Nesse vídeo eu vou contar uma história, no mínimo curiosa e inusitada, que aconteceu lá na Itália, numa cidadezinha pequena chamada Valdobbiadene, com aproximadamente 10 mil habitantes, na província de Treviso, na região do Vêneto. É uma região muito conhecida pela produção de vinhos Prosecco, e o ator principal dessa história é nada mais nada menos do que o prefeito da cidade, Luciano Fregonese. E essa história é real, tá? Ela aconteceu mesmo. Esse prefeito acabou se tornando muito falado porque ele assumiu uma atitude totalmente inesperada diante de algumas críticas que ele recebeu. E quando ele estava com seus 47 anos, ele foi reeleito para um novo mandato. Uma curiosidade aí, ele teve 67% dos votos, então parece que ele é bem querido, bem aceito pela região ali. No entanto, ele acabou recebendo muitas críticas também por estar acima do peso, olha só. A população, ou uma parte dela, começou a fazer críticas, pichações, referindo-se ao peso do prefeito. No momento em que ele tomou a posse, ele estava com aproximadamente 140 quilos. E desde o seu primeiro mandato, ele ganhou cerca de 50 quilos, ou seja, ele estava lá na casa dos 90 quilos e depois ele chegou então a esses 140 aproximadamente. E ele chegou até a dar satisfação às pessoas porque ele tinha ganhado esse peso. Ele falou que foi muito por conta do trabalho estressante, por longas horas de trabalho ali ininterruptas, muito estresse, né? Isso então acabou fazendo com que ele ganhasse esse peso. Mas o mais curioso foi a resposta que ele teve, a atitude dele diante dessas críticas. Eu vou contar essa história aqui porque ela pode ser inspiradora e quem sabe outros prefeitos por aí, outros governantes acabem se inspirando nesse prefeito. Seja muito bem-vindo, você está no canal Além da Cinesterapia. Eu sou a professora Glaucia Gonzaga e aqui é o nosso espaço para falar de exercícios terapêuticos. Bom, então a história é essa, eu já contextualizei para vocês no início. Esse prefeito, o Luciano Fregonese, ele estava com dificuldade de perder peso, ele falou que o trabalho dele era um dos principais responsáveis por esse ganho de peso, só que ele estava também preocupado, né? Ele recebeu essas críticas, mas ele também estava preocupado porque ele já estava chegando próximo dos 50 anos de idade e ele pensava na questão da longevidade. E cá entre nós, né, gente, agora fazendo um comentário, deve ser muito difícil controlar o peso na Itália, né? Com tantas delícias, com tantas maravilhas lá, sorvetes, massas e tudo mais, eu acho que deve ser um desafio extra manter o peso por lá. Mas ao mesmo tempo que esse prefeito tinha muitas dificuldades em relação à dieta, ele também tinha muita força de vontade. Então ele fez uma promessa pública. Olha só que corajoso, né? Ele prometeu para a sua população que ele iria conseguir voltar aos seus 90 quilos, que era o peso que ele tinha quando ele assumiu o seu primeiro mandato. Ele falava que um dos problemas que ele tinha era porque ele comia muito tarde. E ele comentou, inclusive, publicamente essa questão da alimentação, que os hábitos dele eram péssimos. Ele comia muita massa, muito tarde, em torno de 10, 10 e meia da noite, e ele já dormia em seguida. Então a gente sabe que esse não é um hábito saudável que realmente vai propiciar o ganho de peso, somado a outros comportamentos. E olha só uma frase que ele disse, abre aspas, com certeza era uma questão de preguiça e de estilo de vida sedentário também, mas ser prefeito significava que eu não praticava mais nenhum esporte ou atividade física, fecha aspas. Ele disse essa frase, então, numa das entrevistas que ele cedeu. Então, o contexto no qual ele vivia era esse. Uma vida de muito trabalho, muitos hábitos de dieta inadequados, sem fazer atividade física, como ele mesmo confessava. Provavelmente uma condição de muito estresse também, porque ser prefeito, independente do tamanho da cidade, deve ser algo bem estressante. Então a gente pode supor aí que vários fatores estavam agindo para causar esse resultado final de ganho de peso, né? Provavelmente, aí eu não posso dizer com certeza, mas geralmente quem trabalha nesse estilo de vida, nessas condições que ele mencionou,
Provavelmente ele deveria dormir mal, né, estilo de vida sedentário, como ele citou, não se alimentava direito, muito estresse. Aí a gente também teria que saber as comorbidades possíveis que ele tem. Então tudo isso realmente gera esse ambiente propício à obesidade. Mas o mais importante parecia que ele tinha, que era a vontade de mudar. E aí, num belo dia, ele estava conversando sobre essas questões com um amigo dele e o amigo, numa atitude bacana, falou assim: poxa, vamos começar a caminhar? E ele aceitou a ideia e foi além. Ele disse o seguinte: e se a gente começar a chamar outras pessoas da cidade para caminhar com a gente? Olha que legal! E foi aí então que ele teve a ideia de usar o horário que ele tem normalmente disponível para atender a população, para atender essas pessoas enquanto faz caminhada. Então o negócio funcionava assim: quer falar com o prefeito? Ele está lá disponível, mas você tem que ir caminhando junto com ele para conseguir acessá-lo. Participar da caminhada era uma forma então de estar próximo do prefeito e quem sabe até conseguir conversar com ele. Mas na prática, o que ele relatou é que quando ele começou a implementar essa atividade, as pessoas, na sua grande maioria, nem estavam ali querendo conversar, reclamar, reivindicar alguma coisa. Elas estavam mais ali com a intenção mesmo de dar um apoio, de dar uma força para ele não desistir de fazer os exercícios físicos. Olha que legal! Em uma outra entrevista ele falou que ele formou um grupo inclusivo, entre aspas, e não performativo. E ele foi além. Para não deixar o negócio cair na monotonia, né? Sempre ter aquele percurso já previsível, programado, ele elaborava percursos diferentes a cada semana. Até mesmo para aproveitar, divulgar a cidade, divulgar as belezas que ela tem, as suas colinas. Então, ele foi muito inteligente, porque ao mesmo tempo que ele estava cuidando da própria saúde, ele estava criando uma relação mais próxima ali com a população e também exaltando, divulgando ali pontos naturais, né, regiões bonitas da cidade para as pessoas. O cara foi muito esperto. Inclusive, as colinas da cidade de Val do Biadene são consideradas patrimônio mundial. Então, de fato, é uma cidade com grandes diferenciais, com muitas belezas naturais. Ele tinha realmente razão e motivos para exaltar tudo isso que a cidade tinha de melhor para oferecer. E esse projeto dele deu tão certo, que ele montava um roteiro sempre ali com uma distância aproximada de 5 a 6 quilômetros e acabou se criando uma tradição, né? Porque imagina, uma cidadezinha pequena dessa, 10 mil habitantes, acaba se tornando um evento, um prefeito da cidade ali saindo para caminhar e aí até chegou ao ponto das pessoas ficarem na janela esperando ele passar e dar tchauzinho, né? Fazer todo aquele social com as pessoas, então as pessoas realmente esperavam por aquele momento. E com a popularização da caminhada do prefeito, o resultado foi que cada vez mais pessoas estavam aderindo a essa caminhada e então um projeto pessoal de perda de peso do prefeito da cidade acabou se tornando uma campanha pública incentivando as pessoas da região a serem mais ativas. Olha só que legal! E como era um horário disponível para atender a população, tinha uma parte das pessoas que realmente aproveitava: olha, a gente está caminhando aqui, olha esse poste que não está funcionando direito, olha esse lixo que não está no lugar certo, né? Eles aproveitavam a caminhada para fazer essa vistoria na região, mas tudo isso acontecia de uma maneira muito leve, porque a maneira como ele se aproximou das pessoas tornou aquela relação muito humanizada, né? Muito suavizada. Então isso facilitou a resolução de vários problemas que eles tinham ali para enfrentar na região. E a pergunta que não quer calar, enfim, o prefeito conseguiu perder peso ou não, né? Depois de 3 meses de caminhada, ele conseguiu perder 2 centímetros de cintura. A circunferência da cintura dele de 144 foi para 142, olha que legal. Ele estava fazendo também acompanhamento com nutricionista, com uma equipe multidisciplinar,
A nutricionista orientou o prefeito a não ficar se pesando toda hora, e essa realmente é uma dica, uma orientação muito dada pelos profissionais, porque acaba criando uma série de questões como ansiedade, e o peso na balança não está falando exatamente a sua composição corporal. Então, quando você vê seu peso ali na balança, você não sabe quantos daqueles quilos são de músculo, quantos são de gordura, quantos são de água. Quando a pessoa está no processo de emagrecimento fazendo exercícios, treinamento de força, por exemplo, ela vai ganhar massa muscular e perder gordura. Então essa relação na balança nem sempre vai ser algo fidedigno. Você pode perder gordura e manter o mesmo peso na balança. Se vocês quiserem, coloque aqui nos comentários me pedindo para falar mais sobre esse assunto com mais profundidade. A gente pode comentar sobre isso num outro vídeo. Sobre o prefeito, os resultados foram muito positivos, foram muito além dos benefícios à saúde. Ele conseguiu diminuir a sua circunferência abdominal, ele melhorou alguns hábitos alimentares. E aí eu abro um parênteses para falar uma coisa bacana que acontece com o exercício, porque o exercício é um hábito angular, ou seja, é um hábito positivo que te abre uma janela para você começar a aderir a outros hábitos positivos também. Pode reparar que quando a gente está numa vida sedentária e de repente começa a fazer exercício, você também quase que automaticamente acaba se preocupando também com a sua alimentação, com a sua hidratação, né? Então você começa a se exercitar e isso te puxa para outros hábitos saudáveis também. E foi o que aconteceu também com o prefeito lá da cidade da Itália. Ele falou que diminuiu a ingestão de carboidratos e que na Itália deve ser bem complicado fazer essa parte. E ele disse que conseguiu até desinchar um pouco. E quando foi perguntado sobre os seus objetivos, ele respondeu numa entrevista que a meta dele era mais voltada a melhorar a sua saúde, não tanto a questão estética. Ele disse o seguinte, abre aspas, estou perto dos 50 anos. Agora é o momento de decidir se quero viver até os 60 ou até os 100. Eu escolho viver. E pensar que tudo começou quando ele recebeu críticas a respeito do seu peso. Ele recebeu pichações, né? Foi humilhado, foi motivo de piadas em relação ao seu peso. E ele recebeu essas críticas de uma tal forma que ele conseguiu transformar isso numa atitude positiva, não só para ele, mas para toda uma população. Então ele diz que também com essa atitude ele queria encorajar e inspirar outras pessoas que estivessem passando por piadinhas, humilhações e situações parecidas com aquelas que ele viveu. Outro recado que ele deu nesse contexto foi sobre a importância de pedir ajuda. Quando a gente pede ajuda, tudo fica mais fácil. E sobre isso ele também falou, se estivesse sozinho, não teria conseguido manter a continuidade das caminhadas. Então olha só que legal, né? Quantos ensinamentos numa história, e foi justamente por isso que eu quis trazê-la aqui, dividi-la com vocês. Um prefeito, uma pessoa pública de uma cidade, tomou uma atitude positiva e beneficiou a sua própria saúde e incentivou toda uma população a ser mais ativa, a buscar um estilo de vida mais saudável, porque é isso que acontece quando a gente começa a fazer exercícios, a gente acaba desencadeando uma série de outros hábitos favoráveis à nossa saúde, que favorecem a nossa longevidade. Todo mundo saiu ganhando com a iniciativa dele. E até também, secundariamente, eu colocaria, se a gente for pensar em termos de administração pública, isso também foi inteligente da parte dele. Por quê? Nós sabemos que quando se investe em prevenção de doenças, a gente tem uma economia muito grande em relação a gastos com internações, gastos com medicamentos, né? É aquela velha história que a nossa avó já dizia, prevenir é melhor do que remediar. E quando a gente fala de administração pública, prevenir é muito mais econômico do que remediar. Isso já é mais do que comprovado. Então fica aqui o recado, né? Fica aqui a dica para prefeitos, governadores, presidentes, todas as pessoas públicas que quiserem ali imitar o
prefeito Luciano Fregonese que o faça e que sejam exemplos de cuidados com a saúde, que a gente possa usar o nosso poder de influência ali, cada um no seu ambiente, né, micro ou macro, que a gente possa influenciar positivamente as pessoas a terem um estilo de vida mais saudável. E até por curiosidade eu fui pesquisar a vida do prefeito e tudo mais, né, nas redes sociais, e ele tá lá, firme e forte até então. Ele continua marcando as caminhadas com o pessoal e as fotos pelo menos mostram uma grande quantidade de pessoas aderindo, né? Então isso provavelmente também aumenta a popularidade dele. Ele acaba ganhando em vários aspectos, né? Ele foi bem esperto, bem estratégico também. E que isso sirva aí de inspiração para todos nós. Um grande abraço e até a próxima!